meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Daniele, eu sou autora e dona da marca Netuno Místico. Então, você me segue lá no Instagram, tá? Hoje eu venho falar da humanização dentro da cartomancia. É algo muito importante, tá? Porque a abordagem do futuro, um olhar futurista, não é esse o nosso objetivo, tá? Então, hoje vamos conversar sobre isso. Mas antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber todas as minhas notificações, tudo que acontecer por aqui fica por dentro, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar sobre essa abordagem aí, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de humanizar a cartomancia? O objetivo é trazer o consulente para a total reflexão da sua situação. Não prever o futuro, mas sim com que ele encontre o melhor caminho e a melhor jornada ali para ele, tá? Porque quando você vai falar do futuro, é algo muito vago, é algo muito, não muito preciso. Para que isso aconteça, isso depende muito do seu consulente, da forma com que ele vai conduzir as coisas, né? Mas ele também precisa ter total clarificação de como vai acontecer ali o futuro, né? Dele ali nas cartas, através do autoconhecimento e do empoderamento, tá? Então, um dos princípios, né, dessa cartomancia humanizada, que é a cartomancia do agora, é o foco no livre-arbítrio e no empoderamento, tá? O nosso foco na cartomancia humanizada não é você prender o consulente para você, né? Não é você dar as decisões para ele e muito mais mudar o seu destino, mas sim fazer com que ele veja a sua situação de uma forma ampla, tá? As tendências, a leitura, ela não vai falar do agora, ela não vai falar do amanhã, ela vai falar tendências no qual você tem chance de ocorrer aí na sua vida, né? São tendências que você pode vir a desenvolver. A palavra final ali de qual caminho seguir é o seu consulente que vai tomar, tá? É o seu consulente que deve agir ali, né? Frente à situação profissional dele. O conselho, né? Ele que deve tomar postura e não você como cartomante. É muito errado você como cartomante dar a palavra final. Olha, você vai fazer isso. Não, você dá um conselho, você dá uma ideia, você dá uma palavra para aquele consulente. Cabe a ele seguir ou não. Aí é com ele, né? O oráculo, ele deve ser utilizado como uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Para que as mensagens ali daquele cognitivo sejam transmitidas para ele de uma forma sensível, de uma forma desafiadora, sabe? Onde, assim, de uma forma tranquila ele entenda as tendências. O oráculo, ele não vai bater o martelo sobre o que vai acontecer na sua vida, não. Ele vai falar sobre tendências que você tem para o futuro, tá? Focando em quê? Na transformação pessoal daquele consulente. Esse é o real objetivo, transformar aquele consulente, né? Ele precisa, né, aceitar ali de forma humanizada, sem julgamentos, as escolhas, tá? Você não pode julgar o seu cliente, você deve apoiar ele nas suas escolhas, sem medo e sem julgar o seu estilo de vida, porque o estilo de vida dele é único, tá? Limites. O cartomante ético, ele precisa ter limites ali de responsabilidade, tá? De abordagem. É muito importante com que ele não gere uma dependência naquele consulente, tá?
O objetivo é tornar aquele consulente autônomo. Aquele consulente, ele tem que ser livre, né? O cartomante, ele deve desencorajar as consultas repetitivas. Isso não é bacana. O oráculo, ele não tem que ser a sua bengala. Ele tem que ser a sua bússola para te guiar para o seu destino, para te guiar para o que tem adiante, para te guiar para o que tem aí por vir, né? Você tem que ter uma visão esotérica também. Não existe, você tem que fazer o trabalho tal, você tem que fazer a magia tal. Não, muitas das vezes um banho, um rezo, um Ho'oponopono vai estar ajudando aquele consulente a seguir o melhor caminho, a melhor jornada. Isso é ser ético, né? Você não deve focar em substituir especialistas. Às vezes aquele consulente te procurou porque era uma urgência, mas ele tem um cartomante de preferência dele. Então é importante com que você mantenha ali esse vínculo, tá? Esse vínculo sólido, tá? Esse vínculo fluido, né? O consulente, ele tem que ser livre para te procurar, para não te procurar, tá? Ele não deve realizar aquela consulta excessiva, a cada respiro te procurar, mas ele precisa ser livre. Você precisa fazer com que ele pense, desperte a forma de ver a cartomancia, com que ele desperte o olhar de uma forma diferenciada, né? Nós, oraculistas, nós, cartomantes, devemos dar para aquele consulente conselhos práticos para o dia a dia, conselhos éticos ali, que dê sugestões de como ele deve agir no futuro, tá? Fazer com que ele pense no futuro de uma forma imediatista, sabe? Sem ansiedade, mas ele sabendo entender o caminho pelo qual ele deve seguir, né? E sim trazer uma transformação pessoal muito grande nesse consulente. Esse é o objetivo da cartomancia, sabe? Trazer esse consulente ali para consciência, o chamado para o agora, né? Ele precisa entender de uma forma clara que essa consulta que você vai ter com ele são tendências que ele deve seguir, são tendências que ele deve buscar, né? E não são sentenças. Claro que o cartomante, ele tem essa questão, né, da assertividade, do correto, do concreto, né? Mas o cartomante, ele deve deixar o seu consulente livre ali para as questões do dia a dia, para que ele tome a saída que ele quiser. Então, você, para ter uma abordagem humanizada, uma abordagem terapêutica, você deve deixar esse cliente livre, você deve deixar esse consulente fazer com que ele pense e não seja dependente de você. Ele precisa ser totalmente livre emocionalmente, tá? Ele não precisa saber necessariamente tudo que vai acontecer amanhã, mas ele pode ter uma energia do que está por vir. Ele pode sentir, né, as coisas crescerem aí, né, na sua vida de uma maneira grandiosa, né? As coisas virem para você com coerência, sabe? O consulente precisa pensar. Essa é a nossa função. E não criar dependência. E não gerar pessoas doentes e nem ansiedade. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, que ele seja muito proveitoso, tá bom? Um beijo, até a próxima.